Agora vamos começar nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Rosh Hashanah, Berhamed Stone, sejam bem-vindos todos os amigos. Essa nossa conversa de hoje, ela vai estar voltada para um tema específico, né? Mas que são os desafios de aprender a língua persa no Brasil, né? Que são vários desafios que vocês colocaram para mim, sempre colocam, que são desafios para mim também, né? Eu que estou nesse nicho que é tão pouco explorado aqui no Brasil, né? Da língua persa. Então, eu vou começar a falar do nosso tema. Vou contar um pouquinho, brevemente, a minha história, né, para vocês verem que eu também estou nesse desafio de estudar a língua persa no Brasil e agora ensinando, né? Que esse bate-papo vai ser voltado para a gente focar nos desafios e também para a gente apontar juntos algumas soluções, né? O que poderiam ser soluções. Eu vou colocar aqui alguns exemplos dos desafios e aí ao longo da live a gente vai respondendo. Então, o maior desafio que a maioria de vocês colocam sempre, em primeiro lugar, é aprender o alfabeto persa. Né? Acredito que muitos de vocês vão concordar, né? Que o alfabeto persa parece muito complicado, parece muito difícil, mas eu vou provar para vocês que não é tão difícil assim. Mas é um desafio, né? Como toda nova língua, você tem que aprender uma pronúncia diferente. E como é uma língua do Oriente Médio, né? Tem um outro sistema de escrita. E aí vocês falam que a dificuldade do alfabeto persa é que as letras mudam de acordo com a posição na palavra, e que é muito difícil decorar aquele monte de letras. E tem as vogais curtas que não são escritas, né? Isso dificulta bastante, né? No começo, quem não está acostumado. E a escrita da direita para a esquerda também, né? Acredito que muita gente, sei lá, eu sou destra. Se tiver alguém aí que é canhoto, não sei se a sensação é diferente. Mas escrever da direita para a esquerda, às vezes parece, né, que dá uma dor na mão, uma dor no cérebro, uma dor no olho. Que o nosso cérebro está trabalhando, né, com uma outra... não sou especialista nisso, né, mas quando a gente escreve da direita para a esquerda, fora daquilo que a gente está acostumado, o nosso cérebro está desenvolvendo uma nova habilidade, né? Então, estudar persa deixa a gente mais inteligente. Essa é uma boa notícia, né? Assim como fazer qualquer outra coisa que você está acostumado, né? De uma outra mão ou de um lado, de um sentido para o outro, né? Eu vou fazer assim, ao mesmo tempo que eu for respondendo, eu vou também contando um pouco a minha história, né? As minhas experiências. Acho que fica mais interessante. Então, antes de eu começar a estudar persa, eu estudava a língua árabe, né? Isso há muitos anos atrás. Num tempo que ainda não tinha quase nem internet, eu fui aprender a língua árabe. Né? Eu comecei estudando nos livros, né, que eu comprei, que eu adquiri, que tinha só o alfabeto árabe. Aí depois, com o tempo, eu fui comprando mais livros e fui tentando, sozinha, né, praticar aquele alfabeto. E por que eu tô falando do alfabeto árabe? Porque o alfabeto árabe é o mesmo sistema de escrita do alfabeto persa. Né? Então, o alfabeto persa,
Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui, né, esse alfabeto. É o alfabeto perso-arábico, né, que é uma adaptação, né, desde o século VI, né, se eu não me engano, com a chegada do Islã na Pérsia, foi adotado o alfabeto árabe, mas com uma fonética da língua persa bem diferente do árabe, então ele foi adaptado e colocou mais letras, né, os sons que não tem no árabe, tem no persa. E a mesma coisa também acontece, né, do árabe, do persa para o árabe. Mas por que que eu me interessei em estudar árabe? Porque desde os 13 anos de idade eu era fascinada, né, pelas histórias do Oriente Médio, os contos árabes, contos orientais no geral, né? Sempre amei, gostei muito de ler, aí conheci as músicas do Oriente Médio. Teve uma época, né, que tocava bastante até nas rádios, né? E aí eu me apaixonei pela língua árabe. Passado o tempo eu fui estudar, fiz um curso básico, né? Eu sei o básico do árabe até hoje, né? Mas depois eu comecei a querer continuar meu estudo, né, da língua árabe na internet. Então eu fiquei procurando vários sites que ensinavam a língua árabe e me interessei também um pouco pelo turco, né? Que eu sei que alguns de vocês aqui também estudam, gostam, né? Da língua turca. Que, aliás, né? A língua persa tem muita influência do turco e do árabe, né? Países vizinhos, né? Culturas muito próximas. Mas, assim, eu não conhecia ninguém que estudava língua persa, né? Em nenhum lugar eu nunca via ninguém. Eu não sei se algum de vocês aqui chegou a conhecer um site que se chamava Live Mocha, né? Que era um site que ensinava línguas, várias línguas, gratuitamente. E com o tempo ele foi, acho que ficando tudo pago, eu não sei, e aí meio que sumiu, né? Mas eu lembro que tinha árabe, tinha turco, tinha persa. Eu estudava inglês também, né? Online. Eu utilizava essa comunidade, Live Mocha, eu conheci muita gente do Irã através dessa comunidade. Que até hoje, né, eu converso, né, algumas das pessoas que me receberam quando eu viajei para o Irã também, né, foram através dessa comunidade. E aí eu estudando inglês, árabe, turco, os iranianos vinham me perguntar: você não tem interesse em estudar persa? Você não tem interesse em conhecer o Irã? E eu ficava assustada, né, pensando: nossa, pra quê? Quem é que estuda isso? Aqui no Brasil eu não conhecia ninguém, né, que estudava. Até porque a gente interagia também com outras pessoas do Brasil que estavam nessa comunidade, né? Mas que estudava língua persa, eu encontrei só uma pessoa que depois me incentivou bastante, né? Que é o meu amigo Jefferson Neto, que ele tinha um canal no YouTube. E aí eu me interessei pela língua persa através dele, né? Que ele estudou a língua persa, ele fez curso, né? E aí depois eu criei o blog, né? O blog Chá de Lima da Persa, e também comecei a fazer algumas aulinhas de persa no blog, né? Alguns posts sobre língua persa. Todo mundo começou a achar muito legal. Mas que eu queria mesmo dizer para vocês é que eu aprendi o alfabeto persa sozinha, né? De forma autodidata. Isso quando eu tinha meus 13 anos de idade. 13 para 14 anos, né? Faz muito tempo já. Esse 90. Um pouquinho antes dos anos 2000, né? Aí eu depois, muito tempo depois, que eu fui fazer um curso, né? Aqui na minha cidade não tinha curso, não tinha nada de árabe, né? Eu fui. Né? Depois que eu entrei na faculdade, que eu fui
encontrar um curso de árabe. Que eu me interessava também, né? Porque eu sou formada em artes visuais e o meu trabalho, a minha pesquisa era da caligrafia, da arte da caligrafia árabe, né? Esse foi o tema do meu TCC. E aí eu fui estudar para conhecer melhor e acabei também me apaixonando pelo persa. Mas quando eu cheguei no curso de árabe, eu já sabia escrever, né? Eu só não sabia pronunciar muito bem. E aí o professor falava, o que você está fazendo aqui? Você já sabe. Onde é que você aprendeu? Aí eu contei a minha história, ele ficou bem surpreso. E aí teve um dia que o professor precisou viajar e ele me colocou para dar umas aulinhas iniciantes no lugar dele por alguns dias, né? E aí foi super divertido, né? Eu acabei tomando gosto também por ensinar um novo idioma. Mas o persa ainda estava bem chegando na minha vida, né? Acho que o persa só chegou de verdade na minha vida lá em 2012, 2011, 2012. 2012 foi o ano que eu criei o blog, né? O Chá de Rima da Pérsia. Eu falei, eu aprendi persa com 13, 14 anos de idade, mas vocês falam, mas você era muito novinha e é mais fácil. Na minha idade, será que eu vou aprender? Muitos amigos aqui perguntam, né? Tem um pessoal maravilhoso aí que tem mais de 40, 50 anos, 60, que tá super animado para aprender persa. E eu quero dizer para vocês que não desistam. Cada pessoa tem seu ritmo de aprendizado, tem seu método, tem aquilo que funciona melhor também, né? Então, sobre as dificuldades do alfabeto persa, o que eu posso responder para vocês? Primeiro de tudo, vocês têm que definir o seu objetivo. Será que eu preciso mesmo, com urgência, aprender o alfabeto persa? Se eu quero só conversar ou falar? Ou só para uma viagem, alguma coisa assim? Ou eu quero ler e escrever porque eu quero me aprofundar na cultura, nos meus estudos, né? Você vai definir o seu objetivo. E aí eu quero dizer para vocês que não tem outro jeito de aprender o alfabeto persa a não ser pegando lápis, papel, caneta e escrevendo à mão, copiando sempre à mão, né? Não existe nenhum método de alfabetização que funcione sem escrever à mão, né? Acredito que quem entende, né, de educação deve saber melhor que eu, né? Então não adianta eu pegar isso daqui e tentar decorar as letras só olhando. Eu tenho que pegar meu caderno, meu lápis e desenhar cada letra várias vezes, até que o meu cérebro se acostume com o formato da letra, né? Mas aqui vocês vão ver ao contrário, né? Mas o alfabeto é da direita para a esquerda. Então vocês têm que fazer do jeito certo, da direita para a esquerda, né? Não adianta fazer ao contrário, tentar enganar do jeito mais fácil, porque sei lá, que você não vai conseguir de fato escrever tentando enganar, né? Escrevendo do sentido contrário, que eu vejo que acontece muito assim, quem tá aprendendo, né? Ou, por exemplo, uma vez que você dominar o formato dessas letras aqui, que são 32, aí vocês falam, mas tem um formato de letra para cada posição da palavra. No começo, por exemplo, a letra Aleph tem o som do O, né? No começo da palavra de um jeito, a letra B, aí no meio é do outro, no final é de outro, quando a letra está escrita sozinha é de outro.
né? As iniciais, mediais, finais, isoladas. Aí vocês ficam desesperados com isso. Mas, eu quero dizer, você treinando uma letra por vez, vocês vão ver, né, que tem letras que são muito parecidas, né? Tem grupos de letras que aqui só muda a posição dos pontinhos, né? Tem pontinho embaixo, 3 pontinhos embaixo, 2 pontinhos em cima, 3 pontinhos em cima. Vocês estão conseguindo ver, né? A mesma coisa aqui com esse outro grupo aqui, né? O pontinho embaixo, tem outro que nem tem o pontinho. Mais ou menos isso, né? E aí as letras têm famílias, né? E o pontinho aí muda o som da letra, né? O Aleph, esse daqui, né? O B, o P, o T e o C. Muda o pontinho, mudou a letra. Você entendendo isso, depois na hora de transformar inicial, vocês vão ver que é muito fácil. Tem letra que você corta no meio, que ela perde a parte de baixo. Isso tem aula lá no canal Aprendendo Persa, gente. Tem uma jornada do alfabeto persa inteirinha que eu explico passo a passo para vocês. Vocês entram lá no meu canal do YouTube, Aprendendo Persa, e procuram a playlist Jornada do Alfabeto Persa, que eu fiz há 2 anos atrás, mas em breve eu gostaria de refazer, talvez, essa jornada, talvez, né, com uma nova abordagem, né, que muitos de vocês pediram, né, e querem aprofundar mais na parte da escrita. Então, é isso, gente. Não tem outro jeito de aprender a escrever em persa a não ser copiando as letras à mão. E aí não tentem aprender tudo num só dia, né? Às vezes vocês ficam preocupados em aprender o alfabeto todo de uma vez o mais rápido possível. Pensa, são 32 letras. Nosso alfabeto tem quantas letras? 24? Nem sei mais, gente. Eu tô analfabeta agora. Nosso alfabeto. 32 letras. Se vocês praticarem uma letra por dia, em um mês vocês já vão aprender todas, né? E aí, com as letras que vocês vão aprendendo, vocês vão formando palavrinhas. Eu posso praticar 2 letras por dia também, se eu tiver mais tempo, né? Cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu melhor método. Então, eu vou responder essa questão das vogais que não são escritas. Que, ai meu Deus, é apavorante, né? O que acontece no alfabeto persa e em outras línguas, como o árabe, se eu não me engano, o hebraico também tem essa questão, né? De não escrever as vogais curtas. As vogais longas são escritas, né? A vogal O e U. Elas são escritas como letras. Agora, as vogais curtas, A, E, O, elas não são escritas. Elas são representadas por sinais diacríticos, né? Que são como uns acentos, né? Que ficam ou em cima ou embaixo da palavra. E aí, o que acontece? Esses sinais diacríticos, eles não aparecem nos livros em persa. Essas vogais curtas, elas são representadas somente nos livros dos primeiros anos escolares, lá no Irã, ou nos países, né, que adotam esse sistema de escrita. Então, você vai pegar um livro da primeira série, até o comecinho da segunda série, ainda utilizam todas as vogais marcadinhas, que é para as crianças aprenderem a ler e decorarem as palavras. Mas aí, daí para frente, as vogais somem. E aí vocês ficam pensando, meu Deus, como é que eles conseguem ler? Imagino que eles já usam esse sistema de escrita há séculos, né? Então isso já está entranhado no subconsciente deles, né? Então isso é intuitivo. Na cultura persa, na cultura árabe, esse sistema de escrita
já tá intuitivo. E aí você fica pensando, mas eu não nasci eu não comecei a escrever, eu não aprendi a escrever nesse sistema desde pequeno. Como é que eu vou conseguir? A dica que eu dou pra vocês, que eu faço até hoje, né? Eu vou falar, até hoje eu não achei outro jeito, tá, gente? A única forma de você saber qual que é a pronúncia certa da palavra que não tem a pronúncia marcada, por exemplo, a palavra salom. A gente fala, né? Oi, olá, salom. O primeiro A, ele não é escrito, né? A palavra, agora a letra O, né, do lom, ela é escrita. Então, como é que eu sei que se não é selan, suolan, se não tem a vogal? A palavra sob significa amanhã, né? Ela é escrita só o S, o B e o H. Sob. Mas como é que eu sei que tem esse O? Não é sub, nem sab. Então o que eu recomendo para vocês? Que não tem um livro da primeira série, né? Lá do Irã. Felizmente aqui no canal eu sempre coloco, nas minhas postagens eu sempre coloco as vogais em todos os vocabulários, né? Porque eu acho importante para todo mundo que está aprendendo saber, né? Que tem essas vogais. Mas aí vocês vão pegar um livro escrito, não vai ter essas vogais. Como é que vocês vão se virar? Então, o que eu faço até hoje? Toda vez que eu tô lendo um texto em persa, eu vejo uma nova palavra que eu não sei, eu vou lá no dicionário de pronúncias. Vocês vão falar, mas no Google Tradutor não tem pronúncia, o que eu faço? Eu sempre dou a dica, gente, do site que se chama forvo.com. Forvo.com, que é um guia de pronúncias. E tem vídeo aí ensinando, né, aí no meu feed, né? Esse site, Forvo, escreve F-O-R-V-O. Tem em português também, né? O que vocês vão fazer? Eu posso copiar e colar a palavra, se eu já sei, ou se eu já sei digitar com teclado persa, eu posso digitar a palavra. E aí eu vou ter a pronúncia de um nativo, né? Falada por um nativo. Toda vez que você aprender uma nova palavra, você tem que anotar a pronúncia, como ela é pronunciada. Você pode marcar a lápis, né, as vogais curtas, você já sabe, ou escrever, né, como que você lê. A palavra zendegui, a palavra... Como é que eu sei que não é zandegui, ou zondegui, ou zondogui? Né? Se eu ouvir essa palavra, eu sei que é zendegui, eu vou escrever do jeito que eu ouço, né? Até eu memorizar. Então aí vocês vão construindo o próprio dicionário de vocês, né? De pronúncia. Anota, tenha um caderno, é muito importante. Às vezes, eu não quero caderno. Pega o bloco de nota do celular e usa, né? O próximo desafio, se não ficou nenhuma dúvida, né, sobre o primeiro, vocês me falam assim que não encontram materiais de língua persa nas livrarias do Brasil. É bem difícil, né, de encontrar. Por que será, né, que a gente encontra materiais de outras línguas? Até assim, línguas que não são tão faladas, pode ser que não exista nas livrarias, né, mas você encontra em português pessoas que estão produzindo, né, materiais de coreano, de turco. Árabe tem para tudo que é lado, né? Felizmente, para quem estuda. Agora do persa, por que será, né, que o idioma persa ele é tão negligenciado, né,
estudantes de língua, pelos produtores, sei lá, pelas editoras. Assim, na minha opinião, eu concordo que eu estava escutando, né, o podcast da Leila Shams, né, que tem uma página aqui no Instagram, o Chai in Conversation, ensina persa também em inglês, né? Ela estava falando que por razões políticas e econômicas, o idioma persa, não existe um incentivo para produzir materiais de língua persa, porque não há, por exemplo, um interesse econômico de mandar pessoas para trabalhar no Irã, para estudar no Irã. Esse é um exemplo, né? Isso é o que ela disse, né? Que ela tem como teoria, já porque ela estuda mais, ela ensina persa há mais de 15 anos, né? E eu concordo, né? Infelizmente, eu também estou há mais de uma década interagindo com a cultura iraniana, né? As únicas coisas que eu encontrei de língua persa em português, de livros, elas foram publicadas fora do Brasil, né? Na Europa. Mas vocês encontram na Amazon. Esses livros eu vou mostrar aqui para vocês, os exemplos. Mas qual que é o motivo, então, que leva as pessoas a aprenderem a língua persa? Na opinião de vocês? O que eu recebo, assim, 99% das pessoas falam que é por amor. Seja por amor à cultura, por amor a alguém, que tem um namorado, namorada, marido, alguém da família, ou amigos que interagem, né, e gosta muito. Recentemente o pessoal que está chegando do Afeganistão, pessoal que está trabalhando, né, no acolhimento, está interessado em aprender também, né? Mas e tem o pessoal também que tem um interesse acadêmico, né? Mas é bem menos. Eu comecei a me interessar pelo persa por hobby e eu passei a levar a sério, assim, muito tempo depois, né? Ver o potencial. Mas o que a gente teria como alternativa, então, com essa falta de materiais para aprender persa? Ou você aprende um outro idioma, como o inglês, para depois aprender o persa, porque em inglês existe uma infinidade de materiais de persa, porque as comunidades de iranianos na América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos e alguns países da Europa são bem mais numerosos do que aqui no Brasil, né? Tem muito pouco iraniano aqui no Brasil comparado com outras comunidades de estrangeiros, como a comunidade árabe, libanesa, síria, né? E os palestinos, egípcios. A comunidade dos turcos também não é tão grande, mas existe, sei lá, acho que mais abertura, mais interesse, né? Porque acho que a Turquia está entre a Europa ali, né? Então tem muita gente que vai trabalhar na Turquia, né? Do Brasil. Agora, infelizmente, você chega numa livraria no Brasil, você não vai encontrar nada sobre língua persa. Então, se eu consigo mostrar aqui, os únicos 2 livros que eu achei, eu posso passar esse link aqui, ele está nos meus destaques, aqui no Instagram mesmo, né? Livros. É um destaque que está escrito livros. Vocês vão achar esse link, que é do meu blog, Chá de Lima da Pérsia, né? Que tem a lista dos livros em português e inglês, que são os mais vendidos, né, da Amazon. Então, em português, eu encontrei somente 2. Deixa eu ver. Aqui tem uma capa mais ou menos parecida com essa. Que é Persa, Vocabulário Português Brasileiro. Vocês podem procurar assim, Vocabulário Português Brasileiro Persa. Que é da
T&P Books, né? Então esse livro não foi produzido aqui no Brasil, apesar de falar português brasileiro, né? Ele foi produzido pelo Andrei Taranov, que é um linguista europeu. E esse outro livro também, Guia de Conversação, deixa eu aumentar aqui, dá pra ver, né? Guia de Conversação persa, sei que tá ao contrário, mas vocês vão achar essa capa. Guia de Conversação Português Persa. É o mesmo autor, a mesma editora. Ele é um dicionário de frases e vocabulários, né? É um guia de conversação mesmo, né? Não tem a parte do alfabeto. Infelizmente, em português não tem nenhum material do alfabeto. Então, qual seria a solução nossa? Qual seria a nossa salvação? Nós que não falamos inglês, né? A primeira língua que eu aprendi, infelizmente, foi inglês, né? Que é muito útil. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta, não quer aprender inglês. Embora eu ache que seja uma pena, né? Que a gente acaba perdendo muita coisa por não aprender inglês, né? Mesmo tem que fazer um esforço. Mas esse é um desafio, né? Também de estudar a língua persa no Brasil, não a falta de materiais acessíveis, que esses livros eles não são tão baratos. Vocês vão ver, eu falei para vocês pesquisarem o preço, mas quando eu falo, vocês falam, é muito caro. Eu acredito, né, que tem coisas que não acabam não sendo caras, né? Às vezes acabam sendo um investimento, né? Dependendo das nossas prioridades, dos nossos interesses, né? Então, se você se interessa de fato em aprender a língua persa, eu acho interessante em algum momento você investir nesses materiais, né? Que vai te ajudar bastante, né? Então, qual que é o terceiro desafio dentro desse... Aqui eu elenquei 5 desafios, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Depois eu vou resumir no final. O terceiro desafio que vocês mais me apontaram é que não encontra curso de persa no Brasil. Por que será então que existe curso de tudo que é língua no Brasil, né? Felizmente, gente. Mas de persa, infelizmente, do mesmo modo que não há um incentivo econômico para a produção de livros, materiais de língua persa, também não há um interesse por parte da comunidade iraniana no Brasil de ensinar a língua persa. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço há mais de uma década, gente. Eu já tentei fazer curso com iranianos. Já tentei, mas nunca, não sei porquê, nunca vai pra frente porque alguns iranianos que moram aqui no Brasil acham que é mais lucrativo para eles ensinar outra língua, como o inglês, do que o persa, né? E eles até, porque acho que pro nativo iraniano passar o português, como é que eu posso falar? Passar a língua persa para um brasileiro, ele tem que dominar o português, né? Primeiro. São poucos iranianos, assim, que dominam o português. Dos que eu conheci, assim, né? Que vêm aqui para estudar. Eles falam bem, mas que domina, assim, a língua de fato, né? Então, eu acredito que um bom professor de persa, ele tem que dominar, para brasileiros, né? Ele tem que dominar o português.
Senão ele nunca vai fazer o brasileiro entender certas coisas, né? Da cultura, da própria fonética da língua. Como eu falei pra vocês, tem palavra que não tem equivalente no nosso idioma, né? Não tem letra que não tem equivalente. Né? Que alguns de vocês ficam falando, eu luto pra falar aquela letra ré. Aquela letra ré. Aquela letra. Essas são as mais difíceis, né? As outras não são tão difíceis assim. Felizmente os outros sons são mais fáceis, né? Mas felizmente acho que pro brasileiro ainda é mais fácil aprender persa do que pro falante nativo do inglês, né? Porque as vogais, o som das vogais nossos são quase idênticos, né? Por exemplo, o nosso A é A igual ao deles, não é EI como no inglês, né? O I é I, não é I, é igual. E ainda tem aquela letra que tem o som do O. O O com acento, né? O, O. Tem esse som do persa, né? A palavra ob. A primeira palavra que toda criança aprende na escola é a palavra ob. Então, se você já tem domínio do inglês, acredito que você entende o sistema de pronúncia que eles utilizam, né? A pronúncia adaptada deles. E a letra tchê, por exemplo, esse som do tchau, né? Do tchê, é igual tchê, que o gaúcho fala, né? Tchê. No inglês é o CH, né? Mas a gente tem esse som, tem esse hiato, né? Os iranianos que ensinam, ou que ensinaram em algum momento persa no Brasil, eles acabam cobrando muito caro, né? Porque como uma coisa com pouca demanda, né? Acaba saindo caro. Pelas aulas particulares, né? Por exemplo, 1 hora de aula você paga 50, 100 reais. Dependendo da generosidade do professor. É muito pesado, né, gente? Imagino para a maioria de vocês. A não ser que você tenha uma urgência muito grande de. Sei lá, preciso aprender urgente o persa, porque mês que vem eu vou jogar futebol no Irã. Eu já vi casos assim, tá, gente? Ou eu vou viajar para conhecer a família do meu namorado, coisas desse tipo. Aí vale a pena, se você tiver condições, de investir num professor particular, né? Mas nesses casos, eu acho que, em outros casos, se é um interesse seu mesmo, genuíno, você pode buscar outras formas de aprender sem. Acredito assim, é impossível 100% sem ajuda, né? Porque eu também tive minhas ajudas, né? Eu interajo com iranianos já há muitos anos, né? Então, essa coisa de ouvir muito a pronúncia. Eu também assisto filmes iranianos assim há séculos. Então é isso. É o que eu acredito, né? Que não tem curso de persa no Brasil porque não há muita procura. Ou eu também achava, gente, que não havia pessoas interessadas em estudar persa no Brasil, né? Quando eu comecei. Aí, muitos anos depois que eu criei essa página, eu descobri que, uau, quanta gente. Ainda não é muita gente, né? Que a nossa página nem tem 1.000 inscritos ainda. Se Deus quiser, vai chegar logo. Mas pensa, já é um número bastante considerável de pessoas, né? E o quarto desafio que vocês me colocaram aqui é estudar sozinho, né? Sem ter ninguém para praticar. Vocês falam pra mim, a minha dificuldade é que eu não tenho ninguém aqui na minha cidade, na minha casa. Quando eu falo que eu estudo persa, todo mundo me chama de louco. Kheli divone, John Farsi Yodmigi.
Fala que você é louco porque você estuda persa. E é engraçado, né? Mas a gente fica muito frustrado, né? Eu, particularmente, eu já superei isso porque eu tenho vocês aqui me acompanhando, né? Mas quando eu comecei a estudar persa, eu achava que não tinha ninguém interessado. Então, eu fui descobrindo essa comunidade, né? Felizmente a gente está aqui com essa página há 3 anos. O Chá de Lima da Pérsia, o blog já tem mais de 11 anos. Mas o Aprendendo Persa tem 3 anos, mais ou menos, né? Perseverando, se Deus quiser, muito mais. Então, muitos de vocês me perguntam: o que, é que eu posso fazer então se eu não tenho ninguém para praticar aqui onde eu moro? Eu acredito que vocês podem criar situações, criar suas próprias situações, né? Que, mesmo que não seja na vida real, vocês podem procurar filmes aí no YouTube. Eu tenho uma playlist, né, no meu canal aí de filmes que eu salvo, né? Com legenda em português. Vocês podem interagir com seus amigos aí no Instagram mesmo, né? Acho que muitos de vocês já fazem isso. Ou vocês podem praticar sozinhos mesmo, olhando no espelho. Que isso não é que você tá ficando louco de falar sozinho, né? Isso é uma fórmula que é recomendada pelos professores de línguas, que você fale, que você pense também, né? Tente alguns minutos por dia você pensar em persa, lembrar daquilo que você aprendeu e criando frases, que isso vai acostumando o seu cérebro, né? Quem não tem a oportunidade, né, de, sei lá, eu moro lá no interior, aqui onde eu moro quase não tem iranianos, aqui na minha cidade também não tem, né, mas de vez em quando eu vou para São Paulo, tem um restaurante iraniano, outro, né, mas é bem difícil, né, a gente encontrar oportunidade de interagir com iranianos na vida real aqui no Brasil, né. Fica mais no online, mas assim, o que, é que você pode fazer também? Você tem um amigo do coração aí, convence ele a aprender persa junto com você para praticar. Principalmente vocês aí que são casadas com iranianos. E é isso, gente, interagindo e aprendendo, né? Então vamos para a quinta e última dificuldade, desafio do aprendizado da língua persa. Muitos de vocês falam assim: eu estudei persa, mas não consigo entender o que os iranianos falam. Eu não consigo entender porque é diferente daquilo que eu aprendi nos livros. Né? Tá aí um outro desafio interessante da língua persa. Primeiro, existe uma diferença entre o persa escrito, que é o Farsi Nevestari, né? O persa escrito, e o persa falado, que é o Farsi Goftari, né? Persa falado e persa escrito. Então, o persa falado é o persa formal, né? O persa escrito, né? É o persa que todo mundo aprende na escola, que é utilizado também nos meios de comunicação oficial ou nas situações formais. E o persa coloquial, o persa do cotidiano, ele é bem diferente do persa escrito. Né? Lá no nosso canal a gente fez a jornada do persa para iniciantes. Ó, a gente tem até material aqui, ó. Alguns de vocês que estão aí no nosso grupo de apoiadores já tem esse material. A primeira aula da jornada do persa para iniciantes, que a gente fez nesse mês de junho, eu ensinei várias frases do persa falado, né? O persa, principalmente o persa de Teherã, persa Farsi Tehrani.
Aí eu vou dar um exemplo aqui das diferenças do persa falado pro persa escrito. Vocês vão ver. Ah, mas no livro ensina assim. Eu quero perguntar, qual é seu nome? O persa escrito é assim. Esme shoma chi hast. Esme shoma chi hast. E no persa falado é assim. Esme ton chie. Esme ton chie. É bem diferente, né? Então é o esme é nome. No persa é escrito esme, nome, shoma, seu, você, formal, chi hast. Qual é? No persa falado fica assim. Esme tun. O esme vem junto, o tun vira, o shoma vira tun, né? Esme tun. O esme shoma vira esme tun. E o chi hast vira chie. Então, o persa falado, ele é mais fácil de aprender, né? Ele é mais econômico. E outro exemplo aqui para responder. Meu nome é Janaína. No persa escrito, ficaria assim. Esme man Janaína hast. Tudo isso. E no persa falado, Esman Janainast. Esman Janainast. Então, o esme-man vira esman no persa falado. E o Janaína hast vira Janainast. Bem mais rápido e fácil de falar, né? Então, outro exemplo aqui é falar assim, eu quero chá. No persa escrito seria man chai mihoham. Man chai mihoham. E no persa falado ficaria chai mihom. Chai mihom. Bem mais fácil, né? Então, o chai é chá, né? Esse mihoham é o eu quero. No persa falado. Mihoham no persa falado fica miham. Miham. Eu quero. É bem mais fácil, né? Então, esse é um desafio também para vocês que estão aprendendo persa sozinhos, ou com algum professor, ou direto dos livros. Se você quiser falar com as pessoas, você pode usar o persa escrito, falando Esme man Janaína hast. Você vai ser entendida, mas vai ficar muito formal, muito... É a mesma coisa que aquele português arcaico, né? Das poesias do tempo do Camões. Então, é muito importante vocês aprenderem, se vocês quiserem se comunicar com iranianos, o persa coloquial, né? O persa falado. Então, tem 4 aulas lá no canal Aprendendo Persa para vocês, na jornada do persa para iniciantes. Esse material aqui, eu vou falar depois para vocês como é que vocês podem adquirir, ele é exclusivo dos nossos apoiadores. Eu falei isso na outra live também que a gente fez, né? Que, muitos de vocês falam, eu não tenho tempo para estudar, porque eu trabalho fim de semana, trabalho muitas horas. Eu também já passei por isso na vida. Eu já cheguei a estudar persa em pé no trem, gente. 1 hora de condução. Ou ouvindo podcast ali, né? Que às vezes eu acho perigoso estar andando com o celular. O podcast tá aqui, o celular no bolso, o fone aqui escondido no cabelo. Tô estudando, né? Então, gente, a questão do tempo, infelizmente eu não tenho como resolver isso pra vocês, né? Eu acho que cada um de vocês
sabe a melhor forma. O importante é que vocês tenham pelo menos 15 minutinhos, que seja no dia, para aprender um pouco. Já faz uma grande diferença, né? Eu acredito que você treinar uma letra 15 minutinhos, pode ser que você não consiga tão rapidamente aprender o alfabeto, mas vai estar sendo um avanço, né? E às vezes, eu não consegui te assistir agora, mas amanhã, sei lá, segunda-feira você vai pro trabalho, vai, coloca ali no... vai me escutando no caminho a minha gravação, né? Quem sabe? Seria uma honra acompanhar vocês. Então vou falar aqui brevemente sobre o nosso clube de apoiadores, para quem ainda não está entendendo. A gente tem agora, desde maio, um grupo de apoiadores na plataforma Apoia-se, né, que muitos criadores de conteúdo da internet utilizam essa plataforma de financiamento coletivo, né, como incentivo para manter a sua criação de conteúdos, né, através dos apoiadores, que são vocês, do público, né, que interage com a gente. Então, o Aprendendo Persa está no Apoia-se, apoia.se/Aprendendo Persa. Aí vocês podem entrar lá no site, né, apoia.se e buscar lá o Aprendendo Persa, né, que é a única página de persa que tem lá, né. Então, vocês podem contribuir mensalmente a partir de R$15, né? Acredito que é um valor justo, não é caro. Mas, assim, é aquilo, né, que eu achei mais justo, né? A partir desse valor, vocês podem acessar as apostilas das nossas aulas quinzenais e todo o material que eu vou colocando lá em PDF. Né? Então, você, contribuindo com esse valor mensalmente, você tem acesso a todos os conteúdos que estão lá, né? Na plataforma. Tem esse alfabeto aqui para baixar, imprimir também, bonitinho. Tem guia de pronúncia. Tem outro material aqui também que eu fiz. Eu não falei ainda muito sobre ele. Que eu fiz uma impressão bem esquisita aqui, né? Que é o nosso planner de estudos, né? A gente tem... Eu vou imprimir mais bonitinho isso aqui. Nosso planner de estudos. Aqui eu tenho uma forma de organização por semanas que vocês podem colocar, dividir o seu tempo, né? Por exemplo, é muito importante que quando você vai estudar persa, você não fique preso só numa habilidade, só ler, só ouvir ou só ver vídeo. É muito importante que você divida o seu tempo para cada uma das habilidades, né? Por exemplo, ler, escrever, escutar e falar. É importante que você divida. Se você, por exemplo, tem 1 hora de estudo por dia, divida esse tempo em 4. Aqui, né, no nosso planner tá divididinho. Depois eu vou fazer vídeos ensinando a usar esse planner com mais eficiência, né? Mas eu coloquei ele lá na nossa plataforma como presente de boas-vindas para os apoiadores. Aqui tem os meses do ano em persa, português. Tem dicas de como montar o seu plano de estudos. Vocês podem imprimir, encadernar, né, que as páginas vocês podem imprimir várias vezes, né? Para várias semanas. Ele não tem datação. Depois eu vou mostrar melhor esse material. Mas ele está disponível também para os nossos apoiadores. A partir de R$15 por mês você tem acesso a tudo isso.
E a partir de R$ 30 por mês, vocês têm acesso ao material impresso, né, que eu envio pelos correios. Por enquanto eu enviei as duas primeiras aulas, né, da jornada do alfabeto persa. As aulas são gratuitas, estão lá para vocês assistirem quando quiserem. Mas esse material aqui, vocês podem estar adquirindo, né, apoiando através da nossa plataforma Apoia-se. Clube de Apoiadores. Mas assim, a minha proposta é que a cada... Ainda estou desenvolvendo isso melhor, né? A cada mês a gente tenha aulas quinzenais, né? A gente já encerrou a jornada do Persa para iniciantes, então vai ter uma hora que eu vou parar de mandar esse material, né, para quem está entrando agora. Eu vou mandar esse material somente até metade de julho. Depois eu vou estar produzindo um outro material diferente, mas vocês vão falar, mas eu queria esse material. Vai estar lá o PDF, vocês podem imprimir, né, quando quiserem. Acessar, baixar, imprimir quando quiserem. Ou para quem quiser adquirir esse material também, mesmo não sendo apoiador, depois eu vou estar disponibilizando, né, mas um pouquinho mais para frente isso. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Com muita gratidão. E em julho eu vou anunciar um novo cronograma de aulas quinzenais. Como vocês me pediram muito a questão do alfabeto, da escrita, vai ser mais uma nova jornada do alfabeto, diferente daquela que eu fiz há 2 anos atrás, com novos recursos, né? Então é isso, pessoal. E até a próxima live. Até o próximo bate-papo do Aprendendo Persa. Roda vez, roda negardor. Tchau, tchau.